Eu me lembro de um livro que é O Universo em Desencanto, né, que preconizava, vamos dizer assim, esse movimento, né? E depois eu vou querer saber se é uma filosofia, se é uma seita, o que é, né? E muitos artistas, muitas personalidades interessantes do nosso país embarcaram nesse movimento, né? O mais notável deles todos, que me parece que foi o Tim Maia, né, que até já nos deixou. Né? O Tim Maia, ele conheceu o livro, embarcou nesse movimento por uns 2, 3 anos e depois deixou. Né? O que esse livro preconiza? Né? E por que ele mexe tanto com a cabeça das pessoas? Porque o objetivo dele é a cabeça. Porque é aqui que está o comando. Claro. Né? Entende? E então, esse estudo Universo de Desencanto, você vai conhecer o que é o pensamento, o que é a imaginação e o que é o raciocínio. Agora, o raciocínio, dentro da cultura racional, não é apenas esse raciocínio científico, lógico. Esse raciocínio que a cultura racional traz é o perfeito equilíbrio entre a emoção e a razão. Essa essência plena, diferente do pensamento e da imaginação. Mas isso é o ideal, seria o ideal, né? Aliás, todos os terapeutas dizem isso. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida, procure perceber se seu lado racional, né? Imaginemos uma balança. Se o prato da balança racional está no mesmo ponto que o prato da balança do emocional. Né? Isso é muito difícil nós conquistar. Né? É extremamente difícil. Por isso é tão difícil a gente tomar determinadas decisões. A gente fica sempre em dúvida. Mas isso só é difícil porque ainda não tinha chegado a época de desenvolvemos o raciocínio. Ele é uma energia de nossa origem materializada na grande opinião. E agora no terceiro milênio chegou a fase de cada seu desenvolvimento. Ele desenvolvido, nós teremos domínio total sobre as emoções. Mas como é que se desenvolve isso? Lendo só na leitura. Só na leitura? Na leitura você vai tomar um conhecimento de todos os movimentos que interferem na sua cabeça. Não tem exercícios, por exemplo? Não. É natural, é um só potencial leitura, natural. Só leitura. A leitura traz a imunização. E o que seria a imunização racional? É o conhecimento, definição de tudo. De tudo, o porquê do mundo, o porquê de todos. Definição de tudo. É você se desligar das energias elétricas e magnéticas, que são as donas desse nosso universo, ao qual nós estamos acostumados a viver. Então, você adquire um equilíbrio, porque essas duas energias, elas são de origem dessa energia racional, dessa origem primitiva. Então, só que elas surgiram um processo de transformação, que é explicado dentro do livro Universo de Desencanto, e aí, com esse processo de transformação, elas ficaram fracas e variantes. Por isso, o nosso pensamento é tão variante. Agora, essa energia, por ser essa energia da essência, vamos dizer, a mãe dessas duas energias, ela consegue trazer o equilíbrio. Então, é um potencial que todo ser humano tem. Quem escreveu esse livro? Esse livro, o autor é o Racional Superior. E o aparelho dele era o senhor Manuel Jacinto Coelho. Manuel Jacinto Coelho? Isso. Ele ainda está vivo? Não. Quem foi Manuel Jacinto Coelho? Manuel Jacinto Coelho foi o aparelho do Racional Superior aqui na Terra. É uma pessoa que nem nós, mas... Mas ele tinha alguma profissão? Ele era, sei lá, Ele simplesmente era... médico, um bombeiro? Ele simplesmente foi um funcionário de Itamaraty. Um funcionário de Itamaraty? Sim. E era um diplomata? Não, oficial um de funcionário público. E com o amadurecimento do aparelho, né, ele veio com uma pessoa normal. E com o amadurecimento, chegou à meia-idade, ele começou a ter... Insights. Mensagens. Mensagens? Mensagens. Você usa mensagens. Mas essas mensagens, elas vinham da onde? Chegavam da onde? Existe, por exemplo, nesse... como é que eu posso falar da cultura racional? É um movimento? Seria um movimento? Um movimento cultural? Posso tratar como um movimento cultural? Mas tem um lado espiritual? Tem um lado espiritual. Então essas mensagens que ele recebia? Eram transcendentais. Eram transcendentais. Acima do sol.
Acima do sol. Os espíritos Do são abaixo nosso mundo do de sol. origem. Por quê? Porque ele veio como uma pessoa já preparada com dom. Onde tem dom de engenheiro, dom de médico, dom para isso, um Einstein e outros. Ele já tinha Ele veio glândula com pineal dom desenvolvida. de comunicar com o mundo de origem, porque ele já veio com raciocínio desenvolvido. Eu nunca li esse livro, O Universo em Desencanto. Bem, o que diz o livro? Como se inicia o livro? Olha, o Universo de Desencanto, ele tem uma linguagem nova. Geralmente no início, algumas pessoas Nova em já... que sentido? Assim, ele utiliza uma linguagem simples para poder definir a origem da vida. Simples, clara, é uma linguagem clara. É uma linguagem, objetiva. é um português simples. Só que assim, ele começa um assunto, daqui a pouco, no outro parágrafo ele já muda um assunto, daqui a pouco ele muda, e no decorrer do livro, ele vai dando continuidade àquele assunto. Por quê? Às vezes, porque ele é um livro que ele consegue atingir desde a pessoa mais humilde, semi-analfabeta, até a pessoa mais graduada. Ele consegue, dentro da sua linguagem, uma pessoa, se a pessoa tiver paciência, persistência, para tentar entender, a pessoa do nível superior, ela consegue entender e interagir com o conhecimento. Assim como uma pessoa pessoa semi-alfabetizada, entendeu? Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ver, é difícil muitas vezes a pessoa que pega o livro. Esse não é o livro, claro. Não, tem sim. O livro, Só que esse não é o primeiro livro volume, são vários volumes. São vários volumes. Só Esse que é o a gente- primeiro? Esse é o Não, primeiro? não. Essa é a réplica, a prova. Tá. A verdadeira origem da humanidade. Imunização Racional Universo em Desencanto. Quinto fascículo da réplica do Racional Superior. Deixa eu mostrar aqui. O que eu quero entender é o seguinte. Quem pega o primeiro volume, né, abre o livro e começa a ler, não é? Ele sente dificuldade. Você já me falou que, por exemplo, é uma leitura simples, né? Sim. Mas ele é um livro de difícil compreensão num primeiro momento? Depende da pessoa. Eu acredito que sim, pelo seguinte. Ele é escrito num português muito simples. Não é questão de dificuldade de palavras, de entendimento, nesse sentido. Não é dificuldade de vocabulário. Certo. Ele é escrito de forma diferente e ele é escrito interessado para desenvolver o raciocínio e não para ser analisado pelo pensamento. Então, Peraí, agora você me pegou. Repete, por favor. Ele é interessado para desenvolvimento do raciocínio. Certo. E não para análise crítica do pensamento. E o pensamento, você lê, acostumado com toda a nossa literatura artificial, nós começamos a querer analisar e ter objetivo. E não importa. Existe uma diferença sutil. Eu até concordo com você quando existe uma diferença sutil entre o raciocinar e o analisar. Sim. Né? Mas é muito difícil estabelecer essa diferença. Exatamente por isso, porque o nosso raciocínio não está desenvolvido. Eu concordo. Aliás, eu não tenho certeza que um dos grandes problemas da formação educacional, né, da educação de hoje, é que os alunos não estão treinados, não desenvolvem o raciocinar, não desenvolvem o raciocínio, desenvolvem apenas a memorização. Né? Mas esse raciocínio que você está se referindo é na área do intelecto, certo? E o raciocínio que nós nos referimos é uma energia primitiva, original, da formação do ser humano. Mas qual é a diferença? A diferença é que essa energia está materializada e precisa ser desenvolvida, e ela é dona de todas as potencialidades. Se ela é desenvolvida, você é capaz de fazer tudo. O homem sempre diz isso, que ele é capaz de fazer tudo, mas não sabe como. Eu não concordo muito com isso. Eu não acredito que o homem seja capaz. Ele tem todas as potencialidades. Eu acho que todos nós temos algumas limitações.
como ser humano, estarmos nesse plano, Exato. dessa o forma. pensamento da imaginação, sim. Agora, muitos movimentos já preconizaram isso. Você é capaz de tudo, não é? Sim. A mais conhecida de todas, a psicanálise freudiana ortodoxa, né? Que Freud preconizou que o homem era capaz de tudo, né? Sim. Com o passar dos anos, a psicanálise se reciclou e viu que não era muito bem assim, Sim. não é? Não, que o homem realmente possui limitações. Sim, sim. E ele vai, ao respeitar essas limitações, ao aceitar essas limitações, ele começa a tentar superar determinados obstáculos, determinadas resistências e determinadas limitações para tentar crescer. E cresce. Está correto. Né? Está correto, porque nós estamos nos referindo, a psicanálise se refere ao pensamento e à imaginação. E ele chama raciocínio um pensamento altamente desenvolvido. Mas o raciocínio ainda está praticamente latente. No terceiro milênio que chegou à fase desse desenvolvimento. Porque o pensamento e a imaginação foram usados pela natureza para preparar o homem para o terceiro milênio, que é a fase da consciência. Até agora, nós somos completamente inconscientes. Nós não sabemos de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos, por que morremos. Isso é uma inconsciência. E quem participa desse movimento encontra essas respostas? Encontra. Da onde nós viemos? Do nosso ponto de origem. Nosso ponto de origem, qual seria o nosso ponto de origem? Se eu tenho raciocínio, ela tem, eu tenho, todos os seres humanos têm. Então, nós viemos do mundo racional. Do mundo de origem. Tá. E quem seria o superior desse movimento? O racional superior. É a lógica. Tá, mas o que é o racional superior? É uma energia superior a todos os níveis. Mas seria Deus? Seria Deus. Mas seria o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Porque Deus tem muitos. Claro, mas apesar disso tudo, a cultura racional não é uma religião. Não. Não, é um conhecimento da natureza, a nossa natureza. O homem desconhece completamente sua natureza. Vocês participam desse movimento há quanto tempo? Eu estudo há cerca de 10 anos. 10 anos? Sim. E vocês? 25. 25 anos. Bem, vamos então agora, porque é muito difícil... Essa aí, para você sentir exatamente a isso, diferença. mas eu preciso entender um pouco mais sobre esse movimento e também passar para o espectador, né, informações concretas. Então, eu acho que que maneira eu posso encontrar de passar essa informação? Talvez, né, vocês relatando algumas experiências e algumas transformações, né, que aconteceram na vida de cada uma de vocês. Né? Você que estuda há 25 anos esse movimento, ou que está em movimento há 25 anos, em sintonia com a cultura racional. O que modificou, o que transformou? Ou o que foi transformado? Nós vivemos de experiência apalpando para ver se acertamos ou não. A ciência também é assim. A cultura racional não tem dúvidas, não tem desconfianças. Ela define tudo precisamente, com prova e comprovação. Agora, você tem que estudar, porque é através do desenvolvimento que você chega a ter esses resultados assim concretos. Porque a natureza é muito dá uma sutil. definição, um exemplo assim, de uma definição banal, de alguma coisa. Banal, por exemplo. Tudo passa a dar certo para você. Você tem uma alegria íntima e você se torna imperturbável. Entende? Toda aquela ansiedade, aquele vazio, estresse, isso tudo não ataca. Tem que estudar cultura racional com seriedade. Tem muitos que pegam no livro por curiosidade, não leva a sério. Entendeu? Então, quem leva a sério tem um estado de ser
completamente relaxado. Você não tem nervoso, você é mais equilibrado, você tem serenidade, você sabe... Mas esse só estudo... Só lendo para sentir. Porque eu poderia dizer para você que a laranja é uma fruta saborosa, mas se você não experimentar, nunca vai saber. Claro, mas esse estudo, né, ele te leva, ele te ajuda a interiorização. Muito, muito. E você se sente satisfeito consigo mesmo? Com certeza. Ou no início você... Eu era uma pessoa. Você constata que você é completamente insatisfeito consigo mesmo? Eu era uma pessoa insatisfeita. Todo ser humano é insatisfeito. Todos os seres humanos estão perdidos de si mesmos. Você se encontra. Sócrates já preconizava, conheça-se a ti mesmo. O que você encontrou dentro de você, Inês? O meu verdadeiro ser. Entendemos? Nós perdemos os medos, nós perdemos as desconfianças, e você passa, aos pouquinhos, por exemplo... Vamos tratar já que você falou de medo, de desconfiança, eu estou tentando alcançar isso, porque para mim está alto dessa. Como diz na gíria, vamos baixar um pouco a bola. Vamos botar essa bola, vamos baixar essa bola aqui, vamos botar essa bola rasteira no campo de futebol, que futebol é uma coisa que todo brasileiro entende. Vamos lá. Vamos imaginar, vamos falar dos 7 pecados capitais e que nós carregamos. Muitos de nós carregamos, né? Vamos falar da ira, vamos falar da gula, vamos falar da inveja, da avareza, da luxúria, da preguiça. Todo mundo conhece isso. Todos nós carregamos um pouco disso. Exato. Alguns de nós temos um desses pecados, temos muitos deles, né, mais vigorosos, vamos dizer assim. Né? Temos até características egóicas de algum desses pecados. Com certeza. Esses pecados são trabalhados e são compreendidos ou são expulsos do nosso interior? Esses pecados são resultados do nosso pensamento, da nossa imaginação, são 2 energias eletromagnéticas. Essas 2 energias são as causadoras desses pecados. Nós somos como um aparelho de rádio. Recebemos influências, várias influências que desconhecemos a origem e a natureza. Sintonizamos várias frequências. Nós somos os robozinhos da natureza. Certo. E o que acontece? Com o estudo da cultura racional, você vai limpando esse campo eletromagnético e transformando esse campo eletromagnético negativo em positivo. Quando ele diz que nós somos animais racionais, então ele estabelece uma diferença entre o ser animal e o ser racional. Então, inclusive assim no livro, ele tem trechos que ele fala veementemente da nossa inveja, da nossa ganância, da nossa ambição. Algumas pessoas até se chocam porque ele fala assim, vocês são bichos. Porque ele fala tanta maldade, tanta coisa ruim, que é coisa de bicho, está longe de ser racional. O primeiro volume do Universo Desencanta, a primeira frase que você perguntou, ele diz o seguinte: o ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a face da Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. Por quê? Porque ele não se conhece. Porque ele chegou nesse mundo, nasceu, de onde eu vim, então onde eu vou, e chega e acha que é dono de tudo. Ele procura, pesquisa e não encontra uma definição. E ele, bom, eu estou nesse mundo, eu tenho que sobreviver, é a lei da selva, é a lei da vida. Nisso ele vai lutando. Só que a vida tem leis, tem regras da natureza. Entende? Então, e os outros animais, por exemplo, um leão, ele não mata um outro animal por ganância, por ambição, por sadismo. Mata pela sobrevivência. Mata pela sobrevivência. Agora, o ser humano faz isso. Por quê? Porque o ser humano, segundo o Universo dos Encantos, esse nosso mundo foi criado por quê? Por abuso do livre-arbítrio. A liberdade, pela liberdade, você aprender a usar a liberdade. Entende? Então, a gente tem que aprender a lei da vida, que é? Não faça ao próximo aquilo que você não quer para si mesmo. Entendeu? E a partir do momento que você contraria isso, você vai ter a lei do retorno. Você vai sofrer as consequências disso, entendeu? Eu consigo compreender o seguinte: determinadas definições e conceitos que vocês estão apresentando
já são conhecidos de uma certa forma. Ou através de uma religião, ou através de uma filosofia de vida, ou através de um código de ética e de princípios. Né? Quando nós falamos dos 7 pecados capitais, que são características do ser humano, né? Estamos aí falando de algumas constatações de alguns terapeutas, de alguns filósofos, né? De alguns sociólogos, né? Que estudaram, até mesmo a antropologia trata disso. Né? Você agora, quando fala assim que nós somos bichos, né? Que é a primeira frase, existem religiões, por exemplo, e que a espiritualidade também fala muito disso, né? O que seriam reencarnações? Até mesmo o budismo fala sobre isso. Né? O que seriam reencarnações? Para alguns, nós reencarnamos, né? E a cada reencarnação, dependendo do que você fez em determinada vida, você volta mais evoluído ou menos evoluído. Né? O que seria o Buda? Buda é um processo de não sei quantas reencarnações, né? 700 e tantas encarnações, eu não lembro muito bem. Né? Não vou dizer aqui quantas encarnações... Você poderia dizer. Né? Eu não sei. Né? Agora, determinadas religiões ou filosofias ou seitas espiritualistas dizem que algumas involuções podem te remeter a uma nova vida a um ser irracional, a um bicho. Você pode voltar como um cachorro, como um réptil, enfim. Existem esses conceitos, essas definições. O que o Jacinto quis dizer com essa frase seria mais ou menos isso ou não tem nada a ver? Como você interpretaria isso? Essa frase? Eu interpreto porque o ser humano, ele não respeita limites, entendeu? Então, por isso, por ele ter raciocínio, por ele se achar superior aos outros animais, a atitude dele deveria ser o contrário. Ele deveria respeitar a sua natureza racional e não a sua natureza animal. Tá, entendeu? Mas nós sabemos que no jogo da vida é interessante respeitar determinados limites, como não é interessante, né, e até se faz necessário desrespeitar determinados limites. Não é? Agora, que limites são esses? Limites sociais impostos pela sociedade? Pois é. Né? Isso... Não, até mesmo o seu limite, né? Porque ninguém quer se tornar um ser limitado. Claro, porque na nossa origem, na realidade, é ilimitada. É de perfeição pura, limpa e perfeita. Agora, quando você diz que muitos conceitos que a gente apresentou aqui, filosofia, religião, por quê? Porque a cultura racional é a continuação de tudo. De tudo que o pensamento e a imaginação humana criou, o raciocínio é a continuação e desenvolvimento. Porque essa essência racional é inerente a qualquer pessoa, entendeu? A mesma dor que uma mãe muçulmana que perde seu filho no Iraque é a mesma dor de uma mãe que perdeu o filho no 11 de setembro. Isso é independente de conceito social, de cultura, dessa nossa limitação, desse plano inferior. Você está entendendo? Você estuda a cultura racional há 10 anos. Sim. Você vai me perdoar, Juliana, mas eu vou te perguntar porque você é muito novinha. Você tem quantos anos? Eu tenho 24. Um bebê. Então você começou a estudar isso com 14 para 15 anos. Isso. Né? Você percebe ou percebeu, né? Porque você começou a estudar isso, você era um adolescente. Sim. Né? Estava beirando ali a Poliana. Né? O que te diferenciou das meninas da tua idade, naquela época, 10 anos atrás? Você percebe ou percebeu alguma diferença no teu desenvolvimento? Olha, que assim, eu sempre fui uma pessoa, sabe, angustiada, assim, essa prisão desse cotidiano, dessa nossa vida mecânica, entendeu? Eu sempre questionei de onde a gente veio, de onde a gente vai, sempre procurei na religião, na ciência, na filosofia. Então, quando eu tive contato, primeira vez com o Universo dos Encantos, eu achei interessante, assim, só que eu não peguei no livro de início e continuei, entendeu? Eu comecei a ler, li até os 16 primeiros volumes, e aí depois eu parei, eu falei, acho que essa é fria, é fria. Eu estava mais ou menos com 15, 16 anos. Aí eu falei, não, acho que eu estou perdendo meu tempo.
E parei de ler. Então, os meus pais continuaram. Mas respeitaram a minha decisão, porque a cultura racional ela não impõe nada. É muito livre, você que decide se você quer ou você não quer. Então eu parei. Só que assim, as dificuldades desse mundo não são brinquedo, né? Então, depois eu fui ao retiro racional com os meus pais, que é, vamos dizer, o único marco entre os estudantes da cultura racional, que a gente não tem centro, não tem casa de pregação, nada. Não tem sede? Não tem nada. O núcleo da cultura racional é o interior de cada pessoa que se dedicou a estudá-la, né? Então, senti assim um lugar muito gostoso, muito bacana. Aí eu falei, pô, quero voltar aqui. Só que quando eu estiver lendo esse livro, meus pais não vão querer, não vão me trazer de volta, né? E aí eu falei, vou estar engabelando eles um pouquinho, entendeu? E voltei a ler. Só que quando eu peguei o primeiro volume de volta, eu estava lendo lá, assim, não estava nem conseguindo compreender direito o livro. Aí tinha uma frase que ele falava bem assim, o pensamento foi feito para lapidar. E às vezes a pessoa pensa tanto que parece que sua cabeça vai explodir. E o raciocínio não, ele equilibra. Aí eu falei, pô, pera lá, realmente, minha cabeça é uma loucura. Eu realmente penso assim, você sabe quando ela dava aquela angústia, aquela preocupação quando havia um problema, se eu não conseguir colocar a cabeça no lugar, poxa, e aí, o que eu faço, sabe? Aquele desespero, aquela ansiedade. Eu falei, é verdade, até que esse livro está começando a interagir com o que eu penso, vou continuar estudando. E aí eu continuei. E aí, à medida que eu fui lendo, às vezes me dava um sono, não conseguia continuar. Eu falei, mas estou tentando. E aí eu fui gostando. Depois de um certo tempo, eu senti assim que, em situações que eu reagiria de uma forma extremamente agressiva, extremamente irritada, foi completamente diferente, entendeu? Tinha uma maior paciência, uma maior segurança. Bem, alguma coisa eu tinha em comum com você, porque a minha cabeça também eu considero uma loucura. E eu tenho a clara noção de que às vezes a minha cabeça vai estourar. Talvez eu esteja precisando de entender um pouco mais da cultura racional. Mas, infelizmente, meia hora é muito pouco tempo, né? E que isso precisa de muitas horas, né? Bem, antes de nós encerrarmos, eu queria que vocês dessem o telefone e o site para as pessoas que queiram entender um pouco mais sobre cultura racional. Olha, o telefone para contato aqui em Brasília é o 61-226-35912. Certo. E o site? www.culturaracional.com.br. Tá certo. Juliana Barros e Inês Ione Passos. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês e também pela entrevista. Nós agradecemos. O RBI Notícias de hoje está terminando. Lembrando que o nosso endereço eletrônico é rbicanal17@uol.com.br.